Eu lembro do lançamento do filme Tropa de Elite. Aquele filme foi um fenômeno. Ninguém esperava que um filme brasileiro, que nós normalmente não temos uma cultura de cinema de ação, fosse fazer um sucesso tão grande junto ao público. O filme foi maravilhoso. O primeiro. Não assista o segundo, caso você não tenha assistido nenhum deles, assista o primeiro. E isso se deu principalmente pelo personagem principal, que era o Capitão Nascimento. Esse cara aqui de baixo. O Capitão Nascimento ele foi criado originalmente como uma crítica ao comportamento policial. Os diretores e os redatores, né, eles queriam criar um personagem para o público odiar, com uma forma de colocar o público cada vez mais contra a polícia. Só que o que aconteceu, na verdade, foi o contrário disso. O que nós encontramos foi uma aceitação e uma validação do público para com o personagem do Capitão Nascimento. É o que o público esperava ver. Nós vivemos em uma sociedade tão oprimida contra a criminalidade, por exemplo, que nós queremos uma sensação de que alguém enfrente esse mal que nos oprime. Já que o cidadão de bem é incapaz de se defender porque a gente não tem um porte. Se a gente faz alguma coisa contra o bandido, nós que vamos responder na justiça. Afinal de contas, existe o que nós chamamos hoje o entendimento jurídico de excesso de legítima defesa. É um dos maiores absurdos que foi criado na justiça para você manter o bandido seguro. Assim, se eu vou reagir a uma injusta agressão, se eu vou reagir a um roubo, eu tenho que reagir dentro dos parâmetros. Não posso ser demasiado, porque senão o cara me processa e eu vou preso no lugar dele. Fora todos os outros absurdos, como você pode, quando o cara é preso, ele tem ali uma conversa com o juiz rapidinho e já sai andando para depois ser julgado realmente esse caso. Não, é um absurdo, tá? Que nós temos hoje. Então, o Capitão Nascimento, de inicialmente pensado para ser o ponto focal da raiva, se tornou o herói nacional. E frequentemente isso mostra como os redatores atuais eles não entendem nada da mentalidade do povo. Eles são totalmente guiados pela ideologia, eles acreditam que todo mundo raciocina a partir das lentes ideológicas que eles têm na sua vida. E esse personagem aqui, o Marco Aurélio, esse pai aqui, ele representa muito bem isso. Foi um personagem criado para fazer com que as pessoas odiassem um determinado comportamento genuinamente masculino, do pai tradicional. Só que o que acabou acontecendo foi uma identificação das massas com esse personagem. Porque todo mundo cansou dessa cultura desperta, desse mimimismo, dessa cultura ideológica que nos oprime, onde hoje em dia, de fato, apresentar um comportamento masculino é praticamente proibido. Então a gente vai assistir alguns clipes desse personagem aqui e vocês vão ver exatamente do que eu estou falando e vocês vão perceber como ele se tornou o novo herói expoente da extrema-direita. Mas sem mais delongas, vamos assistir aqui esse novo herói nacional e depois a gente vai voltar com alguns comentários importantes sobre a questão. Boa noite, boa noite. Que isso? Isso é uma saia? Você tá de saia, Thiago? Que isso, pai? Isso é um presente da dona Eunice, a mãe da Fernanda. Ela é uma ótima costureira. Um presente? Tua mãe sabe que meu filho é homem, não é? É claro, seu Marco Aurélio. A minha mãe, ela tá fazendo uma campanha. Fernanda, E essa... me responde. Pai, que grosseria é essa? Você deve ter algum problema muito sério, porque isso não é normal. Ah, não é normal? Normal o quê? Usar saia? Eu não tenho problema nenhum. Já você, eu sei. Homem de saia, Leila. Sabe o que parece? Parece que ser homem é que saiu de moda. Ai, que bobagem. As tendências é que mudam. Thiago, mulher gosta de homem. Homem alfa. Essa menina aí, na hora que encontrar um homem de verdade, ela vai te largar. Homem de verdade. O quê? Eu sou um homem de mentira, então. Não é isso que eu quis dizer, Thiago. Você entende? Mas saia, tenha paciência, Thiago. Nossa, pai, você é muito heterotóxico. De onde vem tanta insegurança, hein? Insegurança. É, pai. Muita insegurança. Você acha porque você tá usando saia, você deixa de ser homem. Eu vou lá usar saia, Thiago. Sabe o que acontece? A minha masculinidade não se abala porque eu tô usando uma saia. Vamos responder essa questão que ele perguntou. Usar saia não abala minha masculinidade. Isso é falso. Nós sabemos por um corpo muito robusto de pesquisas que influências externas definem como nós nos sentimos internamente. Por exemplo, até música.
Vamos pegar o caso da música. Músicas são narrativas que definem como você se sente internamente. Se você pegar, por exemplo, uma poesia bonita, algo muito romântico, algo muito emotivo e ler, você vai se sentir emotivo de acordo com o que a poesia está te mostrando. O que é isso? É uma influência externa, uma narrativa que alguém criou, definindo como você se sente internamente, como você se sente e como você vai ficar naquele momento. As músicas são as mesmas coisas, são narrativas que alguém criou que definem como você se sente. Então, quando você tem uma música que exalta todo tipo de comportamento errado, você começa a raciocinar a partir daquele comportamento errado, como por exemplo, música hoje, principalmente que as sofrências, são músicas que levam o homem a sempre ter contato com uma narrativa de que ele foi largado pela digníssima, que ele é corno de alguma forma. Isso é uma das piores coisas. Enquanto você tem músicas cantadas por intérpretes femininas que exaltam a infidelidade das digníssimas. Isso também é feito propositadamente, cara, para acostumar um homem a raciocinar a partir de um ponto focal de que ele é o traído, abandonado, enquanto coloca as digníssimas nesse ponto de que elas são aquelas que estão traindo todo mundo, que não precisam de homem para nada. Tudo é feito com propósito. Nada acontece por um acaso. As roupas também, as coisas, os adereços que nós usamos, tudo isso são símbolos que apontam para valores. Por exemplo, quando você vai de frente para um juiz, você vai vestido com uma roupa própria, porque essas roupas passam determinadas informações que são lidas e são interpretadas de acordo. Quando você usa terno e gravata, por exemplo, você passa... Tô indo, bebê. Você passa uma seriedade. Isso é importante nas profissões. Foi feita uma pesquisa bem interessante com homens e mulheres. Uma pesquisa para cada. Com os homens foi feito o seguinte, pedindo para eles responderem algumas questões de lógica, que eram as mesmas questões apresentadas para os vários grupos. Entretanto, os grupos tinham uma diferença na sua vestimenta. Você tinha grupos de vestimenta mista, mas você tinha um grupo com que era pedido para vestir um terno e gravata, ou então vestir um jaleco de pesquisador. E no outro grupo você pedia para os homens responderem essas mesmas perguntas de lógica apenas de sunga de praia. E o que se percebeu é o seguinte, que o grupo com a melhor pontuação foi o grupo que os homens estavam de terno e gravata ou paletó de pesquisa, enquanto o pior grupo foi aquele que estava apenas de sunga de praia. A roupa, nesse sentido, influencia a forma de atenção e de competência com a qual você desenvolve as atividades que estão na sua mão. Quando você está de modo formal, você tende a ser mais competente e ter mais atenção naquilo que você faz. E a sociedade entende isso. Por isso que um homem bem vestido ele é encarado de uma forma muito diferente de um homem que está muito mal vestido. Com as digníssimas foi feita uma coisa bem interessante também. Pedindo para as digníssimas fazerem testes. E o que se percebeu é que as digníssimas que faziam também esses testes, quando elas estavam bem vestidas, elas iam bem. Mas as que estavam com roupas extremamente sensuais, elas iam muito mal. Chegaram ao ponto de colocar essas digníssimas para fazer os testes em um ambiente totalmente isolado. Não tinha ninguém ali, de forma que ela não precisava se preocupar com as pessoas olhando para ela. E o que se percebeu é que mesmo assim as que estavam de roupa sensual iam mal. Por quê? Porque toda a cognição dela estava voltada sobre a sua própria aparência. Enquanto ela estava desempenhando a atividade, ela continuava pensando sobre a aparência dela, ainda que ela estivesse sozinha, tendo a certeza de que ninguém estaria observando ela. E isso impactava negativamente a capacidade de cognição dela. E o que se sabe hoje é que aquele estereótipo da loira urra, né, que não é muito inteligente, que tem um B aí na frente, é verdadeiro. Quando você pega uma digníssima e você permite que ela se objetifique em tempo de escola, você impacta a capacidade dela de desenvolver a cognição. Ela fica urra, né? Bota um bem na frente. Ela não consegue pensar direito, porque tudo que ela raciocina sempre vai ser a partir da própria aparência. Esse é o problema. Então, voltando para o nosso exemplo inicial, as roupas influenciam o caráter de um homem, a competência de um homem e como o homem é encarado socialmente. As roupas, como eu disse, são símbolos que apontam para valores. Usar determinados símbolos nos leva a um comprometimento com esses símbolos e com esses valores. Historicamente, os homens nunca usaram roupas femininas. Algumas pessoas podem falar do kilt, né? Ah, mas kilt era... Não, isso é um anacronismo. É tentar olhar para o passado, para algum evento ou fato do passado, sob a óptica atual.
kilt que os escoceses usavam nunca foi uma roupa feminina. O kilt nunca foi uma saia. Kilt era uma roupa que homens usavam. Digníssimas nunca usaram kilt, porque é uma roupa masculina. A gente não pode usar esse anacronismo de hoje para tentar interpretar algum fato do passado. Existe também uma questão muito importante. Um homem da minha idade, se ele começar a usar um determinado tipo de roupa agora, ele não é tão influenciado assim. Vai ser, mas não é tanto. Porém, se você pega uma criança, um menino, que ainda está tendo a sua masculinidade definida e faz com que ele use, achando que não tem nada a ver um determinado tipo de roupa de digníssima, você vai levar ele a um comportamento desregulado, onde ele não vai conseguir ter como é que eu posso falar? O comportamento hétero muito bem estabelecido. Você vai criar uma confusão nele. Então, por isso, a gente tem essa separação muito clara. Existem roupas para homens e existem roupas para digníssimos. E elas não são intercambiáveis. Elas não devem ser trocadas. Mas vamos assistir mais um trecho aqui, depois a gente volta para falar mais um pouquinho. Mas vamos colocar aqui bem te ouvir. O que foi, filho? Tá chorando? Nossa, esse filme acaba com qualquer um. Tá chorando por causa de filme, Thiago? Qual que é o problema? Deixa pra lá, Thiago. Eu vim aqui pra gente conversar sobre o que aconteceu na TCA, aquela discussão absolutamente desnecessária. Eu chego aqui e você tá assim? Assim como? Emocionado? Ah, pelo amor de Deus, Thiago. Pai, qual que é o problema? Você acha que o homem não chora? Por causa de filme? Porque essa questão é sua, não é minha. Eu estou preocupado com você. Pai, agora você pode me dar licença pra eu me debulhar em lágrimas com o meu filme de amor? Chora, isso, fica aí, fica, chora, vai, chora. Cuidado para não se afogar em lágrimas. O que foi, filho? Tá chorando? É a função do pai estabelecer o comportamento correto nos filhos. Esse pai tá certíssimo. Tem que chegar e falar: o que é isso, cara? O que você está fazendo? Não tem que ser assim. Um pai que ama é aquele pai que repreende, que orienta, que direciona. Se você aceita tudo, você não tem amor, você tem indiferença. Porque quem ama, de verdade, se preocupa e se responsabiliza pelo sucesso do outro. Quer cuidar do outro para que ele seja tudo aquilo que ele pode. A função do pai é direcionar os sentimentos dos filhos. É ensinar os filhos a lidar com o que eles sentem. E deixa eu explicar por que existe essa ideia. Mas por que o homem afeminado é um problema? Eu explico aqui. Porque o homem afeminado é incapaz de desenvolver as suas prerrogativas e seus imperativos biológicos de forma eficiente. O que é muito diferente, por exemplo, a sociedade já tem uma tolerância muito grande com a digníssima que é masculinizada. A sociedade tolera isso. Por quê? Porque ainda que ela tenha um comportamento masculinizado, ela ainda consegue desenvolver efetivamente o seu imperativo biológico da gestação. Ela continua fazendo a coisa mais importante que... Vamos me chamar de tanta coisa. Ela faz a coisa mais importante que ela pode fazer, que é gerar descendência. Um homem que é feminilizado, que chora por qualquer coisa, que parece um gravetinho e quebra fácil, ele não consegue desenvolver o imperativo biológico da proteção. Se eu estou em uma situação de necessidade de defender o grupo social que eu faço parte, e eu tenho do meu lado um cara como esse aqui, que está com uma aparência frágil, comportamento afeminado, além de ser um convite para que os outros grupos nos ataquem, porque estão vendo esse tipo aqui do meu lado, eu não posso contar com ele para me ajudar na defesa, porque eu vou ter que me defender e ainda defender ele. Ele é o ponto fraco que leva à destruição. É por isso que os homens não respeitam esse tipo aqui. E não apenas isso. Quando nós nos avaliamos para saber com quem a gente vai ter amizade, com quem a gente vai ter lealdade, a gente ainda procura as mesmas características que nos levam à certeza que podemos contar com outro homem em uma situação de conflito, de calamidade. Esse cara aqui é incapaz de fazer isso, e é por isso que a gente se sente desconfortável com esse tipo. Uma outra parte que a gente precisa citar é que logo no início, né, quando ele fala: a mãe da minha namorada que me deu uma saia. E o cara, indignado, o pai fala com a esposa: pô, olha o que ele tá fazendo. A esposa: é assim mesmo. O que a gente percebe é que são as digníssimas, as defensoras de todas as aberrações sociais que se tornam um problema pra gente. São as digníssimas, têm uma tolerância muito grande e elas são contra as normas sociais que os homens são feitos para estabelecer. E isso é comprovado pelos estudos. Por exemplo, os homens estabelecem regras que devem ser seguidas, porque essas regras seguidas, elas permitem que a sociedade prospere e se mantenha coesa. As digníssimas, elas vêm para acabar com essas regras sociais. Por quê? Por exemplo, como você faz para ser o cara mais respeitado de mais destaque?
muito esforço, muita competência, muito sacrifício. Ao fazer isso, você chega na posição de destaque. As digníssimas não querem cumprir esse caminho. Então o que elas fazem? Essas regras sociais devem ser destruídas. Porque o que elas querem de fato é serem colocadas em uma posição de destaque na sociedade em que elas possam simplesmente estar, sem ter que fazer os sacrifícios que são necessários para isso. Então, por isso elas são um agente de destruição de normas sociais, enquanto os homens são aqueles que preservam tais normas. E uma outra questão é por que os homens estão se feminizando dessa forma. A gente vai explicar aqui rapidamente. Eu vou falar sobre isso na live que eu vou ter com a Dona Zelma do canal Criados para Governar. Mas eu vou dar uma palhinha, um super zoom aqui. Quando você flexibiliza as normas de monogamia e não existe mais o conceito de lealdade bem firmado na sociedade, e você permite que os homens tenham várias digníssimas e as digníssimas vários homens, isso acaba levando os homens a um determinado comportamento de feminização. Por quê? Já que não existe mais aquele compromisso moral de você ser fiel a uma pessoa, e muitas digníssimas, elas não querem oferecer exclusividade, mas elas querem exigir do homem exclusividade para elas não conseguem mais confiar nesses homens. Então esses homens entendem que elas querem exclusividade, elas querem fidelidade. Mais uma vez, elas não oferecem, mas elas cobram isso. Então, como esse homem vai agir de uma forma a comprovar para ela que ele vai ser um homem fiel a ela? Muito simples, destruindo a própria masculinidade. Quando ele começa a ter um comportamento feminilizado, ele está sinalizando para ela: olha, eu sou um cara tão feminilizado que eu não vou distrair com outras... Isso é inconsciente, tá? E uma dramatização. Eu não vou sair você com outros digníssimos. Eu vou ficar sempre com você. Então, essa quebra dessas normas, que os homens que querem manter, né, de fidelidade, faz com que as digníssimas queiram homens mais feminizados, e os homens respondem positivamente a isso, se comportando dessa forma. O corpo físico da digníssima é moldado segundo os gostos masculinos, mas o comportamento emocional dos homens é moldado segundo os gostos das digníssimas. Então, os homens acabam tendo esse comportamento feminizado como uma forma de garantir fidelidade para as digníssimas. E elas respondem positivamente a isso, reforçando que eles têm que ser dessa forma. Existe a questão também dos anticoncepcionais, que nós já estudamos. Os anticoncepcionais impedem que as digníssimas façam escolhas por homens viris, tendendo a preferir sempre homens mais feminizados em suas vidas. Mas, mais uma vez, a Globo tentou criar um personagem para que sofresse o escárnio público, mas criou um cara com que as pessoas estão se identificando. Porque as classes mais altas, elas tendem a uma feminização, enquanto as classes mais baixas, e praticamente o Brasil é tomado por uma classe média e baixa, tende ainda a guardar os valores masculinos mais certeiros. Tanto é que essa questão de preferir homens feminizados é uma questão que as digníssimas das classes mais elevadas preferem, enquanto as digníssimas das classes baixas continuam preferindo um homem que tem até um comportamento psicopático, né? Por isso que elas têm tanta hibristofilia, essas coisas todas. Mas é isso que a gente está vendo, sabe? A Globo criou mais um herói brasileiro. E olha que coisa linda aqui que eu tenho para mostrar para vocês. Dia 25 agora eu vou ter que participar de mais um inquérito com a Polícia Federal lá em Niterói, no Rio de Janeiro, porque eu estou sendo acusado de vários crimes, e eu vou ler aqui para vocês, tá? Ministério Público Federal. Trata-se de comunicação de crime eleitoral. Como vocês sabem, eu concorri a vereador aqui na cidade de Teresópolis, foi um fracasso. Pode rir, eu perdi meu. Eu tenho mais processos do que voto. É verdade, foi um fracasso da minha vida até hoje. Vamos lá. Crime eleitoral contra o candidato a vereador pelo município de Teresópolis, Felipe Chaves, CPF aqui que eu vou ocultar, filiado ao partido PL, que em suas redes sociais dedica-se incansavelmente a promover a misoginia, né? Olha aí que coisa horrível, e depreciação das digníssimas, inclusive na política. Tal candidato já foi investigado e processado em situações semelhantes de humilhação às digníssimas. Caramba! Inclusive de apologia ao crime de estudo. Tá até aqui o número do processo. E estou respondendo mesmo. Agora, como influenciador com grande alcance e candidato ao cargo político, usa sua visibilidade para promover o menosprezo às candidatas, descredibilizando, insultando e ridicularizando todas, em caixa alta, todas as candidatas digníssimas em coletividade. Que coisa horrível.
no abjeta afronta aos princípios constitucionais e ao Estado democrático de direito, inferindo que apenas homens servem para mandar, governar e possuir cargos políticos em geral. E sabe por quê? Sabe qual é a prova de tudo isso que estão usando contra mim? Essa publicação aqui, que eu fiz lá no X, no tempo das eleições. Deus, família e testosterona. Sabe, eu escrevi, sabe qual a maior bênção para a sociedade? Que homens estejam à frente, liderando e tomando as decisões, para poupar suas digníssimas. Retirar delas os pesos dos enganos mimimistas é libertador e permitir que elas floresçam na real feminilidade. Isso aqui está me gerando um processo que eu posso ser preso. Exatamente isso. E sabe o que vai acontecer? Eu não vou voltar atrás, eu vou continuar falando o que eu acredito, eu não vou me intimidar. Eu não vou me intimidar. Eu sei que eu estou certo, não foi nada demais, as minhas ideias são fundamentadas cientificamente, eu vou levar todos os meus estudos sobre isso, eu vou... Tem que ter cuidado. Eu vou mostrar para as pessoas com muito amor que os estudos mostram que a liderança é melhor quando cabe aos homens. São fatos. Não sou eu que estou dizendo, eu estou dando voz aos estudos que são comprovados, verificados por pares, publicados, citados, referenciados. E nós vamos levar os estudos, os livros. Da mesma forma, eu fui inocentado do último inquérito são 3 inquéritos com a Polícia Federal. Com a Federal, o resto é com a Civil. Com a Federal tem 3. Já fui inocentado do primeiro, já foi arquivado, tem esse agora e vai ter outro que Deus sabe quando. Mas vai ter outro ainda. Ou seja, a gente está começando os inquéritos estão começando a andar agora. Então, eu estou sendo... eu posso ser preso nisso. Se você é contra esse assédio jurídico, são 14 processos que eu estou respondendo, não 15, eu venci 1. Se você é contra isso, faça uma contribuição no nosso LivePix que você vai estar me ajudando. Eu preciso ir para... É sempre assim, eu fico precisando sair da minha cidade e ir para outras. Esses 14 processos são em várias partes do Brasil. Começou no Maranhão, lá do Flávio Dino, tem em São Paulo, tem em Brasília. Esse que eu estou sendo acusado de estudo é lá em Brasília, sabe? Tem esse aqui agora que vai ser lá em Niterói. Se você quer me ajudar a enfrentar esse assédio jurídico, faça uma contribuição no nosso LivePix. Está aqui no link na descrição do vídeo. É muito importante que você faça isso, porque existem 2 finalidades nesse processo. A primeira é me falir financeiramente, por causa disso. E a segunda é me intimidar. Eles não vão conseguir me intimidar. Eu sei que eu estou certo, eu vou até o final, cara. Eu não retrocedo. E não vou suavizar o meu discurso. Não vou fazer isso. Não tem acordo. Não tem acordo. Eu vou vencer em nome de Jesus. Não nasci para ser um covarde. Mas se você gosta do meu conteúdo, faça essa contribuição no nosso LivePix, vai estar me ajudando bastante. Temos a nossa área de membros. Sabe qual é a maioria dos meus processos? É por causa dos meus textos longos, meus e-books e minhas aulas. Cara, eu vou fazer um pedido aqui para vocês. Entre na minha área de membros. Torne-se membro do meu canal. Sabe, você não apenas vai estar me dando alguma coisa. Você vai estar recebendo em troca. Torne-se membros. Sabe, torne-se membro do nosso canal. Não é tão caro assim. E você vai ter acesso a todos os estudos, os livros, e-books, aulas. É um conteúdo excelente, cara. Que você nunca viu em nenhum lugar das mídias sociais. É sério. Eu posso te ensinar coisas que ninguém mais tem coragem de ensinar. Lá nós falamos sem nenhum tipo de censura. Torne-se membro do nosso canal. Você vai estar me ajudando a enfrentar esse assédio jurídico, cara. Não é brincadeira, sabe? Temos o site da RevSubs. Se você malha, vá pra academia, cuide de você e compre no site da RevSubs. Tá aqui na descrição do vídeo. Compre no site deles o seu whey, a sua creatina, o seu pré-treino e utilize o meu cupom FURIA. Você utilizando esse cupom, você vai estar tendo desconto e vai estar me ajudando a crescer. Cara, eu preciso... esse é o momento para os homens estarem juntos. Porque eu botei o meu na reta, cara. Tá, todo mundo fala que eu sou kamikaze. Eu falei, não sou kamikaze. Eu sou um cara que tem certeza do que fala. Eu sou um cara que não tem medo de falar. Saiu uma pesquisa bem interessante agora mostrando que quase 80% dos jovens se dizem esquerdistas, mas não são. Na intimidade, na vida pessoal, eles não são isso, mas eles falam publicamente que são como uma forma de não sofrer nenhum tipo de perseguição e não serem prejudicados na vida. Eu não sou assim, cara. Eu sou combativo. Eu vou pra frente. Se você gosta do meu conteúdo, se você quer me ver aqui, faça a contribuição no nosso LivePix.
torne-se membro do canal, compre no site da RevSubs, da nossa patrocinadora. Deem like nos meus vídeos, assistam os meus vídeos, mandem grupos de discussão, sabe? Façam comentários, isso é muito importante. Eu preciso de vocês, tá bom, pessoal? Abração.